Por que Dark é uma série tão boa? Qual que é o grande diferencial, afinal, dessa que é uma das melhores, se não talvez a melhor série já produzida pela Netflix? Eu estava reassistindo aqui Dark, já reassisti a primeira e a segunda temporada, estou reassistindo a terceira, e uma coisa que eu estou me perguntando dessa vez é quais que são os grandes diferenciais que Dark tem com relação a outras séries e filmes que tratam desse tema que é tão comum hoje em dia, né? Que é esses temas relativos a multiverso, viagem no tempo, paradoxos temporais, loops, esse tipo de coisa. O fato é que hoje tem muita coisa produzida nesse assunto, a gente tem aí muitas séries, como por exemplo Matéria Escura, Fringe. Nos filmes nós temos grandes exemplos, né, como Interestelar, os filmes da Marvel, do MCU. E hoje esses temas relativos a multiverso, realidades alternativas, viagem no tempo, paradoxos temporais, são temas muito comuns, né? Praticamente todo mês aí sai uma série ou filme diferente sobre o assunto. E eu trouxe hoje nesse vídeo o que eu acredito que são os 3 principais motivos pelos quais Dark se destaca tanto de outras obras que falam sobre esse tema que é tão batido hoje em dia. O primeiro grande diferencial de Dark com relação a outras obras que falam sobre viagem no tempo, que é o fato de que a narrativa de Dark ela é extremamente local. A localidade de Dark, eu acredito que realmente é um dos grandes fortes dessa série. Quando nós falamos normalmente em viagem no tempo, é muito comum que as narrativas, se você pegar, por exemplo, Interestelar, né, elas comecem de forma pessoal, mas elas se tornem muito cósmicas, né? Então, Interestelar é aquele negócio de viagem no espaço, buracos negros, enfim. Ou se você pegar outras obras que falam sobre o mesmo assunto, né, elas sempre acabam ampliando a narrativa para algo muito cósmico que envolve toda a Terra, que envolve galáxias, buracos negros, enfim. E Dark vai na contramão de tudo isso. Ao invés de ser uma série cósmica que fala em termos de toda a galáxia, todo o planeta, sobre o cosmos, Dark se restringe a Vinden. Ao invés de falar de uma trama universal que vai se expandindo e aí vão aparecendo outras pessoas e a coisa vai ficando numa escala global, Dark sempre mantém a narrativa na esfera individual, na esfera daquelas pequenas famílias. Ao invés de tratar de toda a humanidade, Dark prefere se aprofundar nos seres humanos individuais. Então você não só conhece essas famílias que eu acabei de mencionar, mas você também se aprofunda em todas as angústias e dramas que elas vivem no seu cotidiano. E eu acredito realmente que isso é uma grande qualidade da série, porque quando você coloca uma narrativa mais limitada no sentido de escopo, quando a narrativa ela se resume a algumas poucas pessoas, talvez você perca, digamos assim, em magnitude, né, em amplitude da narrativa. Não é uma narrativa que engloba toda a raça humana, não é uma narrativa que engloba todo o cosmos, porém é uma narrativa que engloba famílias e pessoas. E a grande vantagem disso é que quando você tem algo mais pessoal, você consegue se aprofundar psicologicamente e dramaticamente. Então é como se Dark, na medida em que escolheu tratar somente da cidade de Vinden e daquelas pouquíssimas pessoas, acabou ganhando uma vantagem muito grande com relação a outras obras sobre esse assunto, porque a série consegue ser extremamente pessoal e dramática. Você realmente se identifica com as angústias dos personagens, você realmente sente a ansiedade deles, menos no caso da Hannah. Enfim, você realmente acaba se identificando com esses personagens. Eles são pessoas normais, eles não são astronautas, eles não são viajantes no tempo, eles não são cientistas que entendem sobre o assunto e sabem o que está acontecendo. Não, são pessoas comuns, são pessoas como eu e como você, que têm seus trabalhos, que vão para a escola, que vão para a universidade, que têm seus dramas pessoais, seus parentes doentes, seus parentes que perderam. Enfim, a narrativa de Dark é muito inteligente porque ela é algo muito pessoal. Isso acaba gerando uma identificação muito maior em quem está assistindo a série. E aqui eu trago o segundo ponto que eu acredito que é muito importante para toda essa construção dramática de Dark, que é justamente isso que eu acabei de falar, que são os personagens. E aqui eu vou adaptar mais ou menos uma tipologia de classificação de personagens criado por um crítico literário canadense chamado Northrop Frye. Em seu livro Anatomia da Crítica, no primeiro ensaio, é um livro de ensaios, né? Então no primeiro ensaio daquele livro, ele fala sobre alguns tipos de personagens. Eu vou adaptar um pouco a classificação dele, porque eu acredito que adaptando essa classificação, a gente consegue perceber a grande vantagem que os personagens de Dark têm. O Northrop Frye, esse crítico literário canadense, ele tinha uma classificação de personagens em que ele meio que dividia os personagens na medida em que eles conseguiam se colocar acima de algumas situações. Então você tem personagens, por exemplo, que eles estão abaixo das suas situações cotidianas, ou seja, são personagens que só sofrem ou que nunca entendem bem o que é que está acontecendo ali. Existe um outro nível de personagens que eles até conseguem estar acima da sua situação social cotidiana, mas ele está abaixo de alguma, por exemplo, alguma entidade divina ou alguma força da natureza.
Esses são personagens que eles são meio que ainda acima do nível mais humano normal, digamos assim. Porém, claro, eles não estão ainda hierarquicamente, digamos assim, no topo. E você tem outros personagens que parece que estão acima até mesmo das próprias divindades. Esses personagens são os grandes heróis. Qual que é o grande diferencial de Dark? A grande maioria dos personagens de Dark, eles estão sempre abaixo do que está acontecendo. Ou seja, eles são seres humanos comuns. Eles não entendem como que funciona a viagem no tempo, eles não entendem muito de física, eles não sabem representar um paradoxo temporal através de equações, nem nada do tipo. Eles são personagens que basicamente são como que seres humanos absolutamente normais, como eu e como você. Se a gente de repente descobrisse que a gente está metido num looping temporal, com paradoxos, com multiverso, esse tipo de coisa, nós não seríamos aquelas pessoas que iriam entender perfeitamente o que está rolando. A gente ia ficar meio que angustiado, em dúvida, tentando resolver e não conseguindo meio que fazer nada, provavelmente, para resolver a situação. Quando nós pegamos, por exemplo, uma série como Fringe, ou então um filme como Interestelar, um filme como Predestinado, nós estamos falando de obras que, por mais que os personagens eles estejam passando, né, por todo esse drama da viagem no tempo, o drama, talvez aquele destino inevitável, né, do fato de que passado, presente e futuro estão unidos, querendo ou não, por mais que tudo isso esteja acontecendo com a vida deles, essas séries elas costumam nos trazer personagens que estão muito acima do nível normal do ser humano. Então, se você pegar, por exemplo, Interestelar, né, o personagem principal de Interestelar, ele é um baita do engenheiro que conhece do assunto, que consegue, dirigir uma nave espacial. Enfim, por mais que ele esteja, obviamente, passando por todo aquele drama do filme, você entende que aquele cara, ele tá muito acima do nível, digamos assim, de um ser humano normal, e que encarar aquele desafio talvez seja muito complicado para uma pessoa comum, mas ele tem recursos, nem que seja intelectuais, para conseguir entender toda aquela situação. Na série Fringe, por exemplo, né, que tem muito essa questão de multiverso, viagem no tempo, você tem personagens como o Walter Bishop, e claro, né, por mais que seja um ser humano normal, no sentido de um ser humano que não tem superpoderes, ele é um gênio, então ele é super inteligente, ele entende tudo aquilo que está acontecendo, ele consegue encontrar algumas soluções e possibilidades. Então eu realmente acredito que na grande maioria das obras que falam sobre viagem no tempo, elas sempre acabam perdendo um pouco o drama pelo fato de que os personagens que estão envolvidos na trama, eles são sempre grandes gênios da matemática, grandes físicos, engenheiros. E isso faz com que essas séries e filmes, elas sempre fiquem um pouco explicativas demais. Afinal de contas, eu te faço a pergunta, né? Quem você acha que sofreria mais e passaria por mais dificuldades em um mundo que está preso num looping temporal e todo mundo está enlouquecendo, perdendo a cabeça com esse negócio de viagem no tempo? Pessoas absolutamente comuns, como a Katarina Nielsen, ou o Ulrich Nielsen, ou a Hannah Canvold, ou um baita engenheiro, um super cientista que consegue descrever através de equações tudo o que está acontecendo. É óbvio que a gente ganha uma carga dramática muito maior quando nós temos personagens que são mais humanos. Então, quando você vê um personagem como o Ulrich, por exemplo, você consegue sofrer com ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa normal. Quando ele encara uma questão como a viagem no tempo, ele não encara como se fosse um cientista, que se ele pensar por 10 minutos, ele vai conseguir entender perfeitamente através de equações super complexas tudo o que está acontecendo. Não, ele encara aquilo com ansiedade, com um baita peso na consciência, porque ele não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo ali. Então não, Dark não é uma série que vai te trazer aquela clássica cena, por exemplo, da explicação no quadro, né, em que o personagem ele pega um quadro, escreve muitas equações matemáticas e depois ele dá meio que uma aula, que na verdade é uma aula para você que está assistindo. E Dark não faz isso, ele te traz pessoas absolutamente comuns, né, uma funcionária de uma usina nuclear, uma policial, uma enfermeira, pessoas que estão numa realidade no mesmo nível da nossa, lidando com essas situações. E quando você tem um personagem que está no mesmo nível que você, a identificação e o peso dramático daquilo é muito maior. Inclusive, mesmo quando o Dark traz um grande cientista, ou pelo menos alguém que entende alguma coisa do assunto, né, como é o caso do relojoeiro, o Tannhaus, ainda assim você percebe que ele tem dificuldades em compreender a coisa e aquilo não é tão óbvio para ele. Ou seja, mesmo quando o Dark traz esse personagem tão clássico, né, que é o grande cientista que consegue entender as coisas, ele ainda é um personagem muito humano, porque ele tem dúvidas, porque ele não sabe mais ou menos o que é, porque ele está há anos tentando entender. Então a série sempre acaba meio que descendo ao nível mais humano possível. Um outro exemplo dessa humanidade dos personagens em Dark é que eles não são grandes heróis nem grandes vilões. Você pega um personagem como o Ulrich, né, ali no começo da série, quando você descobre... Isso aqui não é spoiler, tá, gente? Tô falando assim dos primeiros... Acho que é no primeiro episódio ou nos primeiros 2 episódios você já descobre isso. Que ele tá atraindo a sua esposa, a Katarina.
E, obviamente, você fica com asco ali dele e da Hannah. Só que depois, quando o filho do Ulrich, né, que é o Mikkel, desaparece, e o Ulrich ele vai se meter em toda a investigação, e depois, enfim, ele vai ficar ciente dessa questão de viagem no tempo, você passa praticamente a sofrer com o Ulrich e ter pena dele. Se Dark fosse uma produção com personagens mal feitos ou mal desenvolvidos, o Ulrich ele seria só um cara adúltero, ou ele seria o grande herói que iria buscar o filho. Mas não, ele é um personagem humano, ele tá no meio da coisa. Você vai ter momentos em que você vai reprovar absolutamente esse personagem, e vai ter momentos em que você vai sofrer junto dele, você vai ter pena dele, você vai querer só que ele consiga encontrar alguma luz no fim do túnel. E já aproveitando aqui esse ponto dos personagens, de que a conexão com eles é muito fácil de acontecer em Dark, porque eles são personagens humanos, não são grandes heróis nem grandes vilões, eu já trago o terceiro ponto, que eu acredito que é uma das maiores qualidades de Dark, que é como que a série explora essa questão do tempo. Como que a série trata a questão da viagem no tempo? Vamos lá, se você estiver vendo uma obra comum sobre viagem no tempo, como que ela trata, né, essa questão assim de, poxa, futuro, realidades alternativas, esse tipo de coisa? Normalmente, elas trazem somente algumas cenas adicionais para que você tenha uma breve visão de como que seria uma realidade alternativa daquele personagem. Então, poxa, na realidade em que você tomou essa escolha, você seria essa pessoa aqui, na realidade em que você fez isso, você seria essa outra pessoa aqui. Ou seja, a viagem no tempo, muitas vezes, ela é tratada nessas obras como se fosse somente um grande leque de exemplos de como que seriam as inúmeras realidades. Dark, mais uma vez, vai na contramão e decide usar a viagem no tempo para você aprofundar ainda mais na história de cada personagem. A viagem no tempo ela é utilizada para que você entenda com mais profundidade ainda cada personagem que existe. Eu pego, por exemplo, o personagem do Egon Tidman, né, o policial. Quanto mais você volta no tempo, você vai entendendo os dramas que ele passou e a história dele passa a virar uma história extremamente dramática e tensa, né? Então, mesmo quando Dark se utiliza da viagem do tempo, que normalmente é uma coisa que expande o universo narrativo de uma obra de ficção, Dark, ao invés de expandir para fora, ele expande em profundidade. Ele vai meio que afundando cada vez mais dentro dos personagens, nas suas famílias, e você vai entendendo cada vez com mais clareza e, digamos assim, riqueza de detalhes, como que cada família está conectada com a outra. É como se, ao invés de Dark optar pelo aquele tratamento horizontal do tema, né, em que a viagem no tempo ela serve só para você citar vários exemplos, ele trata do tema de forma vertical. Então ele prefere ir aprofundando, ele prefere que você conheça melhor personagem X ou Y, que agora está velho, mas aí você vai conhecer a pessoa há 33 anos atrás, você vai conhecer o pai da pessoa há 66 anos atrás. Enfim, o tempo ele é usado como desenvolvimento de personagem. E essa é uma outra grande qualidade de Dark. Então, basicamente, eram esses 3 pontos que eu queria trazer. Em resumo, a gente consegue perceber que a grande qualidade de Dark foi ter assumido um escopo limitado. Não teve medo de, por exemplo, ao invés de tratar do cosmos, tratar de somente uma cidade, ao invés de falar de toda a humanidade, falar somente de algumas poucas pessoas. Porque, claro, na medida em que a série talvez possa ter perdido um pouco desse lado mais cósmico, ela ganhou em muito mais profundidade e humanidade. No fundo, Dark é uma série que, por mais que fale sobre viagem no tempo, e a gente pode até fazer uma metáfora e dizer que o tempo é o grande protagonista de Dark, o que importa ali, na verdade, são as pessoas. O que importa ali é o fato de que você está conectado com cada personagem e às vezes por mais que você não goste de um personagem, você não gosta no sentido bom, no sentido de que você teve uma conexão negativa com aquele personagem. Você conheceu o personagem e não gostou. Não é porque aquele personagem é superficial, porque você conhece a história dele, você sabe o que ele passou e você não gosta do personagem, mas é um personagem profundo. Caso você não tenha assistido essa série ainda, vai lá na Netflix, coloca o play e simplesmente aproveita. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.